cor da nossa pele, do nosso cabelo, dos olhos, parece uma coisa tão básica, né? Mas por trás disso existe uma história fascinante e super complexa. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que essas cores todas significam, como elas nos protegem e, mais importante, os sinais que elas podem dar sobre a nossa saúde. Todo mundo tem ou conhece alguém que tem pintas, sardas ou que já tá com os cabelos ficando brancos. Mas o que são essas coisas de verdade? São só umas marquinhas aleatórias ou tem uma ciência por trás delas? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente poder entender todas essas variações, tipo pintas e sardas, a gente precisa começar pelo básico do básico. Afinal de contas, o que dá cor para nossa pele? A resposta tá toda aqui, ó, pigmentos. Pensa neles como se fossem as tintas naturais do nosso corpo. A hemoglobina, por exemplo, é o que deixa o nosso sangue vermelho. Mas quando o assunto é pele, cabelo e olhos, a grande estrela do show é a melanina. E olha que interessante, esses pigmentos podem ter duas origens. Existem os que nosso próprio corpo fabrica, que são os endógenos, como a melanina, e tem também os que vêm de fora, os exógenos, como a tinta de uma tatuagem. A história da cor da nossa pele, no entanto, é escrita quase que inteiramente pelos pigmentos que a gente mesmo produz. Então vamos falar mais da estrela da festa, a melanina. Ela não serve só para dar cor, não. Ela funciona como um protetor solar natural, simplesmente incrível, que já vem de fábrica no nosso corpo. Então, o que é a melanina, afinal? Bom, ela é o principal pigmento que define a cor da nossa pele, do cabelo e dos olhos. É produzida por umas células bem especiais, os melanócitos. E o mais importante de tudo, a principal função dela é proteger a gente contra os estragos da radiação ultravioleta do sol. Mas não é tão simples. Não existe só um tipo de melanina. O corpo usa, na verdade, duas versões principais. É quase como se ele usasse duas tintas diferentes para criar toda essa variedade de tons de pele e cabelo que a gente vê por aí. E aqui está o pulo do gato. A eumelanina, que é esse pigmento mais escuro, de marrom a preto, é a nossa grande muralha de defesa contra o sol. Já a felmelanina, que é mais amarelada, protege bem menos. É a mistura, a proporção entre essas duas tintas que define não só o nosso tom de pele, mas o quão vulnerável uma pessoa é aos danos do sol. Ok, agora que a gente já entendeu o básico, vamos ver o que acontece quando esse sistema todo de pigmentação dá uma desregulada. Para começar, vamos dar uma olhada nas condições onde existe um excesso de produção de melanina, o que a gente chama de hiperpigmentação. Mas antes de falar de pintas e outras marcas, a gente precisa entender um termo-chave: neoplasia. Calma, não precisa se assustar com o nome. Ele só descreve o que acontece quando um grupinho de células começa a se multiplicar sem controle, criando um tecido novo ali onde não deveria. E essas neoplasias podem ser de dois tipos. As benignas, como a grande maioria das pintas, são controladinhas, ficam no lugar delas e não se espalham. Já as malignas são o completo oposto. Elas são invasivas, têm bordas todas irregulares e, o mais perigoso, podem se espalhar para outras partes do corpo. É o processo que a gente conhece como metástase. As pintas comuns, que tecnicamente se chamam nevos, são o exemplo perfeito de neoplasias benignas. A gente classifica elas dependendo da profundidade em que os melanócitos estão. Quanto mais na superfície, como as juncionais, mais planas elas costumam ser. Conforme elas vão se aprofundando, viram compostas ou intradérmicas, e aí muitas vezes ficam mais elevadas, mais saltadas. Agora, o melanoma, bom, esse é o lado perigoso da história. Ele é uma neoplasia maligna dos melanócitos. O maior fator de risco de longe é a exposição exagerada ao sol. Mutações genéticas também podem ter um papel importante. E é por isso que a detecção precoce, notar qualquer mudança estranha numa pinta, é algo absolutamente fundamental. Outro tipo bem comum de hiperpigmentação é o melasma. Sabe aquelas manchas mais escuras que aparecem no rosto? Geralmente elas estão ligadas à exposição ao sol e também a alterações hormonais. Quando aparecem durante a gravidez, elas ganham um nome específico: cloasma. Beleza, agora vamos virar a moeda. O que acontece quando, em vez de um excesso de cor, a gente tem uma perda de pigmento? Uma das condições mais conhecidas de perda de pigmento é, sem dúvida, o vitiligo. O vitiligo é uma condição adquirida, ou seja, ninguém nasce com ele. Ele causa uma perda progressiva dos melanócitos, e o resultado são aquelas manchas brancas na pele.
As causas exatas ainda são um quebra-cabeça, mas envolvem uma combinação de fatores, incluindo questões autoimunes e, em alguns casos, uma predisposição genética. Outra condição de perda de pigmento, mas que tem uma origem completamente diferente, é o albinismo. Diferente do vitiligo, o albinismo é uma condição genética. Ele é causado por uma mutação que basicamente impede o corpo de fabricar melanina do jeito certo. Isso leva a uma falta de pigmento no corpo todo. E claro, sem melanina para proteger, a proteção contra o sol tem que ser levada muito, muito a sério. É essencial. E, para fechar, uma forma de perda de pigmento que quase todo mundo vai experimentar um dia: o aparecimento dos cabelos brancos. Pois é, tem nome científico para isso: acromotriquia. No fundo, é só o processo natural de envelhecimento acontecendo. Com o passar do tempo, as células que produzem a cor lá nos nossos folículos capilares simplesmente cansam, sabe? Elas param de produzir pigmento. É uma parte inevitável e totalmente normal da vida. Certo. Depois de tudo isso, qual é a grande mensagem? O que a nossa pele, com todas as suas cores e mudanças, está tentando dizer pra gente? Resumindo a história toda, a pigmentação é a nossa linha de frente de defesa. É fundamental entender o que é normal para o nosso corpo e o que pode ser um sinal de alerta. E a proteção solar, gente, ela é inegociável para todo mundo. Porque, no fim das contas, qualquer mudança na cor da pele pode ser o primeiro sinal de que o nosso corpo está pedindo atenção. Então, da próxima vez que alguém se olhar no espelho, vale lembrar da história complexa que a pele está contando. É um convite para a gente observar, proteger e, acima de tudo, escutar o nosso corpo. Fica a pergunta: o que a sua pele está dizendo hoje?